Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por mais um dia na Tua casa. Obrigado porque nós temos a liberdade de poder adorar e exaltar o Teu nome, porque nós sabemos que o Senhor está aqui, o Senhor está neste meio, ó Deus. E agora, em especial, eu peço pela vida do Abacuque, que vai estar trazendo a mensagem, que o Senhor use a vida dele para falar com cada pessoa que veio aqui, ó Deus. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Quero cumprimentar a igreja, os irmãos que eu não cumprimentei ainda, com a paz do Senhor. Para mim é sempre motivo de muita alegria estar aqui, nessa condição de trazer a mensagem da palavra de Deus em qualquer ambiente, né? Numa célula, num acampamento, num culto, aonde eu tenho essa oportunidade, eu sempre fico muito feliz de poder estar ali e fazer isso dessa maneira, né? Eu sempre fico um tanto quanto nervoso aqui na igreja, né? Todas as vezes que eu vim aqui eu falei isso. Essa é a igreja onde eu cresci, a igreja onde eu nasci, então estar aqui nessa posição é um pouco estranho para mim, né? Eu que já fiz muita bagunça aqui, agora estou aqui nessa condição. Mas pela graça de Deus que eu estou aqui e eu peço que essa graça que me alcançou e que me iluminou enquanto eu estudava, ela alcance a vida de vocês também através daquilo que Deus tem para nós hoje. Amém? Que cale a voz humana, né? Que você ouça a voz de Deus, né? Que os meus atributos fiquem pequenos aqui diante dos atributos do nosso Senhor. A meditação dessa noite tem por inspiração o tema do nosso acampamento de carnaval. Reúno. Como muitos já devem saber, como eu já disse antes, esse é o tema do nosso acampamento. É um tema que a gente escolheu, como eu disse há pouco, depois de muita conversa, depois de muito olhar para a nossa igreja e muito prestar atenção em como nós temos caminhado. E enxergando a necessidade de falar dessa maneira sobre reunião, sobre a igreja e como nós devemos caminhar, o que deve estar no nosso coração e o que deve nos nortear nesse caminho como igreja de Cristo. Na oração da Diná, aqui na frente, ela falou sobre, às vezes, a gente errar o alvo, né, e não fazer aquilo que é a proposta principal de nós como igreja, né? Às vezes a gente faz isso sem a intenção de errar, mas que o Senhor nos dê sabedoria e nos ilumine para que a nossa caminhada seja sempre pelos caminhos mais certos, né? Como a nossa irmã orou aqui pedindo a Deus, que a gente tenha sabedoria para dar os passos certos e caminhar olhando sempre para o Cristo. Amém? Para isso, para essa meditação, nós vamos ler o texto das Escrituras em Atos 4, do versículo 1 até o 31. Atos 4, do versículo 1 até o 31. O versículo que você leu, Rosângela, foi foi o 2, né? Tá. É uma passagem parecida com essa que... parecida com como termina essa passagem que nós vamos ler aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 1 ao 31. Nós vamos nos atentar nessa leitura para 3 momentos em que as pessoas se uniram para assumir determinadas posturas e como nós hoje também buscamos afirmação e coesão para as nossas posturas e decisões. Nós vamos olhar para 3 momentos nesse texto onde as pessoas se reuniram. E vamos também estabelecer um paralelo com a nossa vida hoje, olhando para esse texto. Nós veremos que é união em torno de objetivos vazios
está fadada ao fracasso, mas a união que vem do Espírito prospera e permanece. Então vamos à leitura. A minha Bíblia, ela é na linguagem de hoje. Então pode ser que é a nova tradução na linguagem de hoje, pode ser que tenha um pouco de diferença da sua, mas peço que os irmãos acompanhem com atenção. Quem não tiver Bíblia, presta atenção na leitura. Eu sempre falo uma coisa que eu aprendi, que na sinagoga, sempre que a palavra de Deus, sempre que as escrituras eram lidas, né, as pessoas que estavam ali naquele ambiente ficavam em pé durante toda a leitura da palavra de Deus, né? Nós não vamos fazer isso, mas a reverência, a atitude de reverência, a postura de reverência à palavra de Deus, nossa, deve ser sempre a mesma, né? A escritura sagrada que está sendo lida aqui. Amém? Atos, capítulo 4, versículo 1 ao 31. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então, prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado? Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui, completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali, de pé, junto com eles. Em seguida, mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Eles diziam: o que vamos fazer a estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, e nós não podemos negar isso. Mas, para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aí, o Conselho Superior os ameaçou com mais dureza ainda, e depois os mandou embora. O Conselho não pôde castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor,
Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: porque as nações pagãs ficaram furiosas, porque os povos fizeram planos tão tolos. Os seus reis se prepararam, e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nessa cidade com os não-judeus, com o povo de Israel, contra Jesus, o teu dedicado servo que escolhestes para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que pelo teu poder e pela tua vontade já havias resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Senhor nosso Deus Santo, nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra, ela é ensinamento para nós, porque a tua palavra é fonte de sabedoria, a tua palavra é fonte de vida, Pai. A tua palavra é fonte de fé e nos encoraja a prosseguir o nosso caminho olhando para ti. Muito obrigado pela tua palavra santa e poderosa, porque mais do que um livro escrito há muitos anos aqui, nós estamos olhando para a palavra santa do Senhor, revelada aos homens ao longo do tempo e que chegou até nós aqui com poder e glória, Pai, através da ação do teu Espírito Santo, quando nos revela a tua verdade. Muito obrigado, nos ilumina o coração e que a gente possa entender a tua verdade aqui nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto começa dizendo que Pedro e João ainda estavam falando quando chegaram alguns sacerdotes, né? Então, o texto ele começa continuando uma história, né? A gente pegou ele já do meio, ele está continuando uma história que se passou antes. O que antecede os fatos narrados nesse texto é o que, seguindo a orientação de Cristo. Perdão, irmãos. O que antecede os fatos narrados nesse texto é que, seguindo a orientação de Cristo, em Jerusalém, no dia de Pentecostes, os seguidores de Jesus receberam o Espírito Santo em um evento extraordinário. Ali mesmo, Pedro pregou a palavra de Deus com intrepidez, de maneira que 3.000 aproximadamente se ajuntaram aos seguidores de Jesus, que cresciam em número e em graça. Depois de um milagre grandioso ocorrido às portas do templo, esse do qual nós estamos vendo aqui a sequência, os irmãos devem conhecer aquela história, né, em que Pedro e João estavam indo para o templo e eles se depararam com um homem que era coxo e estava ali pedindo esmolas. E aquele homem foi falar com eles na intenção de receber algum dinheiro. E aí Pedro e João, eles disseram, cheios do Espírito, assim, né? Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, né? Então, muito mais do que uma esmola, naquele dia esse homem foi milagrosamente curado. Depois de um milagre grandioso ocorrido às portas do templo, Pedro e João disseram com clareza aos judeus que se ajuntaram, que foi o poder do nome de Jesus, a quem eles próprios haviam crucificado, que curou aquele homem coxo, e que ele, Jesus, ressurreto dentre os mortos, oferecia salvação aos que se arrependessem. Nós vamos olhar então para esse texto e destacar 3 reuniões, 3 momentos em que as pessoas concordaram em suas intenções e vamos estabelecer paralelos com a nossa vida hoje. O primeiro momento que a gente vai olhar está nos versículos 1 a 7 do capítulo 4.
Propriamente no versículo 5, a gente vê a seguinte sentença: reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. A gente enxerga aqui um momento em que estão se reunindo pessoas a fim de alguma coisa, né? Em nenhum momento essas pessoas que se reuniram ali, quando eles prenderam Pedro e João, depois de que eles haviam realizado aquele milagre através do poder de Deus, em nenhum momento, quando eles foram presos, as pessoas que se reuniram ali para questioná-los, em nenhum momento eles questionaram sobre a veracidade do que havia acontecido. Você entende? Em nenhum momento eles disseram, e esse homem que vocês trouxeram aí, de onde que ele veio? Ou será que rolou um charlatanismo aqui? Alguém que já andava, ficou algum tempo aqui fingindo que era coxo e vocês... Ninguém questionou a veracidade do que havia acontecido. Estava claro para todo mundo que um homem coxo, havia muitos anos, que ficava todo dia às portas do templo, pedindo esmola. Estava claro para todo mundo que esse homem havia sido curado, que esse homem tinha entrado com Pedro e João para dentro do templo, pulando e dando glórias a Deus. Todo mundo estava vendo o que estava acontecendo ali e ninguém questionou. Na verdade, o que eles questionaram é: em nome de quem vocês fizeram isso que vocês fizeram? Alguns dos que se reuniram ali eram chefes dos saduceus. E esse partido dos mestres ali de Israel era um partido que não acreditava na ressurreição. E depois do milagre acontecido, o que Pedro e João anunciaram é que o milagre não aconteceu por meio deles próprios, mas que o milagre aconteceu por meio de alguém que havia sido morto e ressurgiu, o próprio Jesus. Então, os saduceus que defendiam que a ressurreição dos mortos não existia, estavam furiosos com aquele movimento que estava acontecendo ali e se juntaram com outras intenções ali para saber em nome de quem que eles estavam trabalhando. Ninguém estava questionando o milagre. Quantas vezes, irmãos, na nossa vida, a gente se cala diante da injustiça? Nenhuma daquelas pessoas, por mais que soubesse que um homem havia sido curado, um homem havia sido libertado de uma prisão, que era ser um homem coxo, com todas as dificuldades que aquele tempo trazia, né? Não existia cadeira de roda, aquele homem precisava ser arrastado para todo lado. E todo dia de manhã alguém levava ele até o portão para que ele pedisse esmolas, né? Todo mundo sabia o que tinha acontecido ali, mas ninguém se levantou para dizer: olha, a gente está interrogando esses homens aqui, mas o que aconteceu foi que alguém foi liberto aqui de uma doença, de uma enfermidade que acompanhou ele por tanto tempo, né? E quantas vezes a gente se cala diante da injustiça? Quantas vezes nós, pelo silêncio, não nos unimos ao opressor? Por causa da nossa aspiração, do nosso desejo de fazer parte do grupo dos líderes e das autoridades do povo, muitas vezes nós, hoje em dia, deixamos de lado o nosso dever de sermos profetas contra o opressor. Às vezes a gente vê alguém sendo oprimido e a gente não faz nada porque é cômodo, né? A gente precisa a gente precisa manter uma postura, a gente precisa manter o nosso nome, né? No trabalho, às vezes a gente pode ver isso, né? Às vezes em outras situações. Outro dia, no grupo de WhatsApp que a gente tem com o pessoal do quartel, que serviu o quartel comigo, alguém mandou um vídeo de um homem que estava agredindo a namorada, né? E um dos meninos lá falou: cara, você está mandando esse vídeo, você está sendo fofoqueiro, né? Ele condenou a atitude do outro de denunciar, você entende? E esse é um dos problemas que a gente vive no Brasil, né? A violência contra as mulheres, ela cresce cada dia mais e um dos motivos é essa omissão, né? Que às vezes a gente tem quando a gente vê alguém oprimindo alguém que é mais fraco, e a gente diz: olha, nesse assunto eu não me meto,
isso não é coisa para mim, né? Então, a gente precisa pensar, né, que quando a gente se omite, às vezes a gente está se unindo também aos mais fortes, né? Aqui no texto, ninguém se posicionou em defesa daqueles homens que foram canais da libertação de alguém. Ninguém se posicionou. Por vontade de permanecer no grupo dos líderes e de não trazer uma cisão ali, né? E permanecer aqui, né? O que a Bíblia diz é que quem vieram foram os líderes, né, do povo. E os outros líderes disseram, bom, isso aqui não é para nós, vamos ficar aqui quietinho. Alguém foi liberto, mas a gente quer saber em nome de quem, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente precisa entender que se a gente às vezes fica calado, sem querer a gente está se unindo ao opressor. O segundo ponto a gente vê nos versículos 8 a 12 do capítulo 4. Pedro, quando eles foram perguntados, né, em nome de quem, com poder, em nome de quem vocês fizeram isso, Pedro expôs aos líderes em nome de quem eles trabalhavam, repetindo a mensagem pregada no templo. Eles trabalhavam em nome de Jesus, crucificado por opção dos judeus em soltar um criminoso e não a Cristo. Essa mensagem primeira do apóstolo Pedro, ela vinha de encontro a essa necessidade de falar aos judeus e falar com veemência acerca da mensagem de Cristo. Era uma palavra bastante dura, porque ela acusava aquelas pessoas, né? Ela dizia, vocês mesmos tiveram a opção de libertar o Cristo, um homem que era inocente, um homem sem pecado, mas vocês fizeram a opção de libertar um criminoso, quando Pôncio Pilatos perguntou ao povo, né? E aí, vocês querem que eu solte Jesus ou Barrabás? E o povo, a multidão gritou, crucifica-o, né? Solta Barrabás. E o que eu faço com Jesus? Crucifica-o. Esse era o grito da multidão. E Pedro expõe aqui àqueles homens a mesma mensagem que ele tinha exposto aos outros judeus no templo, quando eles foram canais do milagre, e as pessoas olhavam para eles como quem perguntasse, nossa, vocês que fizeram esse milagre, tem mais de onde veio isso, né? E eles dizem, olha, quem fez esse milagre? Quem operou esse milagre aqui? Quem curou esse homem? Ele tá de pé aqui, pulando na frente de vocês, por força do nome de Jesus, a quem vocês crucificaram. A segunda reunião que a gente vê nesse texto aqui é a reunião da multidão, citada pelo apóstolo Pedro. A pedra rejeitada, a pedra que vocês rejeitaram, se tornou a mais importante de todas. E quantas vezes nós, irmãos, nos unimos à multidão? Quantas vezes fazemos coro com a voz do povo, ao invés de gritarmos sozinhos o que manda a voz de Deus? Né? A gente aprende a gente percebe isso, né? E eu aprendi uma vez numa aula, que quando a gente está no meio da multidão, a gente deixa de ser quem nós somos e a gente passa a ser a multidão. Quando você vai num estádio de futebol, por exemplo, você tem uma multidão gritando, e é o jogo do seu time, do Verdão, né, Parmenas, na Mancha, e você tem ali a multidão gritando, o seu time, e você entra e você passa a fazer parte daquela multidão, né? E você deixa de ser quem você é. Você grita o que a multidão grita. Você segue aquele jogo, né? E a gente aprende que quando a gente está nesse meio, a gente se deixa envolver. Isso é natural do ser humano, né? Mas quantas vezes a gente, de maneira com a consciência, né? Sem estar propriamente numa multidão, né? Mas quantas vezes a gente pensando, a gente simplesmente só abraça aquilo que o povo está gritando e vai com a voz do povo, em vez de olhar com atenção para aquilo que Deus está dizendo e gritar sozinho no meio da multidão aquilo que Deus tem para nós. Como exemplo disso, né, eu lembro quando eu voltava da escola,
quando eu estava no ensino médio, a gente voltava da escola de ônibus, né? E quando saía da escola, né, saía um monte de gente, né, pegando o ônibus, né? E aí a gente ia uma bagunça no ônibus, assim, nossa, um pagodão que a gente tocava, uns batuque, zoava. E aquilo ia aquela bagunça no ônibus, bagunça, bagunça, bagunça. Eu era adolescente, irmãos, né? Tenham paciência comigo, né? Mas eu pensava assim, às vezes eu me lembro de pensar, tem uns caras aqui nesse ônibus que estão indo trabalhar, sei lá, voltando do trabalho, a gente está fazendo mó zoeira aqui, né? E eu estava só abraçando a multidão, né? E, na verdade, eu também estava empurrando a multidão ali também, que eu bagunçava legalzinho. Mas acontecia sempre uma coisa, né? E todo dia acontecia isso, né? Que é o seguinte, quando eu chegava no centro da cidade, né, descia quase todo mundo da escola, né? Só que o meu ponto era lá na frente. E aí eu estava naquela bagunça com a galera, mas de repente descia todo mundo, ficava eu. Aí eu ficava, vou fazer o que agora, né? Aí eu sentava e ficava e às vezes alguém olhava para mim, estava na zoeira, né, moleque? Agora está aí quietinho, né? E eu, né, quando você perde esse impulso da multidão, né? Você passa a ser só você e aí você fica pequenininho, né? E é assim que eu ficava todo dia, mas todo dia eu zoava de novo no ônibus lá, fazia o batuque, aí descia todo mundo e eu ficava quietinho lá com vergonha. Historicamente, irmãos, nós fizemos isso de correr conforme a maré, de gritar o que a multidão vem gritando, né? Historicamente, nós fizemos isso como igreja quando nós apoiamos, interpretando textos bíblicos, a escravatura e regimes segregacionistas. Nós fizemos isso, irmãos. Eu não sei se todos os irmãos sabem, mas a Igreja do Senhor apoiou a escravidão. A Igreja do Senhor apoiou movimentos segregacionistas nos Estados Unidos, na África do Sul. E a igreja estava ali, né, interpretando a Bíblia, interpretando a palavra e apoiando, dando apoio, né? E eu sou parte dessa igreja, por isso eu digo que nós fizemos isso historicamente. E devemos ficar sempre atentos para que, no futuro, nós não venhamos a perceber falhas nesse mesmo sentido que nós cometemos hoje, né? Então, é preciso que a gente não simplesmente faça eco ao que está gritando a multidão, mas é preciso que a gente busque sempre a orientação do nosso Deus, para que a gente não incorra nos mesmos erros que, como igreja, nós já praticamos no passado. Amém? O terceiro ponto está em Atos, capítulo 4, como nós seguimos no capítulo, nos versículos 23 a 28. Quando Pedro e João foram soltos daquela prisão onde eles ficaram e foram interrogados pelos mestres e pelos líderes do povo judeu, eles voltaram ao seu grupo e contaram o que lhes havia acontecido. Reconheceram que, de fato, o que se passava era o cumprimento do que Deus tinha dito através de Davi nas Escrituras Sagradas. Os governantes se ajuntaram contra o dedicado servo do Senhor. Herodes, Pilatos, os não-judeus e o povo de Israel, eles não tinham muita coisa em comum. Herodes, Pilatos e os grupos de não-judeus e o grupo do povo de Israel, eles não tinham muitas coisas em comum. Eles não tinham muita coisa que justificasse uma reunião entre eles. Mas eles se reuniram contra o servo dedicado do Senhor. Eles se reuniram contra Jesus Cristo. Eu estava vendo um vídeo outro dia no YouTube de um professor que chama Leandro Carnal, talvez alguns dos irmãos conheçam. E uma coisa que ele disse, eu achei interessante, é o seguinte. Ele disse que ao falar mal de uma terceira pessoa, você e eu estamos estabelecendo uma aliança. Porque nós não somos aquela terceira pessoa. Você entende o que ele quer dizer com isso, né? Por mais que as pessoas não tenham muita coisa em comum, quando elas se juntam para falar mal de um outro, o que elas têm em comum é que elas não são o outro. E isso passa a ser uma coisa que reforça
os pensamentos que a gente tem acerca daquele terceiro. Isso é suficiente para que tenhamos algo em comum. Falar mal do outro é suficiente para que tenhamos algo em comum. Até que eu encontre outra pessoa na sua ausência, sinta a necessidade de me aproximar dela e faça de você, que era a segunda pessoa antes, aquela terceira pessoa que não é igual a nós outros dois aqui, esse grupo novo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu e você temos em comum que nós não somos a terceira pessoa. Mas isso dá certo até que eu encontre uma outra segunda pessoa e você passa a ser a terceira e a gente passa a falar mal de você. Ou você passa a falar mal de mim. Quantas vezes a gente já não fez isso, né? A gente não se reuniu em torno desse objetivo, né? A gente não encontrou... Quantas vezes a gente não encontrou unidade simplesmente no falar mal de outro, né? E a gente precisa estar sempre atento a essas coisas, irmãos. Nós olhamos para 3 alianças, 3 reuniões, a saber, a primeira, os líderes e autoridades que se reuniram para inquirir e ameaçar Pedro e João. A segunda aliança, a segunda reunião, a multidão lembrada por Pedro, que gritava, crucifica-o. E terceiro, os governantes e os reis que se uniram contra o Messias. Acontece que o versículo 31 desse mesmo capítulo diz que quando terminaram de fazer a oração a Deus, o lugar onde estavam tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Aleluia! O que eles começaram aqui nesse texto atravessou milênios. A pregação da palavra, o partir do pão, a ação do Espírito Santo, todos esses fatores que deram unidade àquela igreja primitiva, atravessaram o tempo e nos atingem hoje. Porque quando a gente se reúne em torno de objetivos falsos, de objetivos vãos, a nossa união está fadada ao fracasso. Mas quando é o Espírito Santo que nos une, a nossa união vai muito longe. O que os discípulos começaram a anunciar em Jerusalém, na Judéia e Samaria, alcançou os lugares mais distantes da terra. E nós temos a oportunidade de nos reunir em torno dessa mesma mensagem, nesse mundo globalizado, pós-moderno, de celular, de tablet, de criança que já nasce mexendo nas coisas. Tanto tempo depois, a gente tem a mesma coisa em comum que aqueles irmãos, aqueles cristãos da igreja primitiva tinham. É certo que aquela união deles estava efervescente, porque aquilo era o começo da igreja. E nós vamos ler no texto que segue, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que a gente leu até o 31. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. O versículo 32 diz o seguinte: todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Aqui, o texto que nós lemos, ele trata de um momento de efervescência, né? O Espírito Santo tinha acabado de descer sobre aqueles irmãos. E a palavra de Jesus, a palavra de Deus, estava começando a ser pregada. As pessoas se convertiam de 3, 5 mil, 3 mil. As pessoas se convertiam aos milhares. E o povo de Deus crescia, crescia e crescia. O que Jesus quer de nós hoje não é que você venda tudo que você tem, mas é que você não tenha amor pelas suas coisas mais do que você tem amor pelas pessoas, né? Há estudos que dizem que esse movimento de vender tudo, né, se justifica porque aquelas pessoas
acreditavam que Jesus voltaria antes de que viesse uma outra geração. Então eles se desapegavam de tudo mesmo, porque a mensagem da ressurreição era que Jesus Cristo tinha subido aos céus, mas que ele voltaria em breve. E há estudos que dizem que aqueles irmãos acreditavam que seria tão breve que não valia a pena mais cuidar das outras coisas, valia sim a pena vender tudo o que tinha e entregar nas mãos dos apóstolos. Independente disso, o que Deus espera de nós é que nós tenhamos esse mesmo amor, que nós tenhamos em nós esse mesmo Espírito agindo e modificando a nossa vida e nos dando direção. A união em torno de objetivos vazios, como eu já disse, está fadada ao fracasso. Mas quando a nossa união vem do Espírito, somos convencidos que há algo que nos faz a todos verdadeiramente iguais. Todos nós pecamos, irmãos, e carecemos da glória de Deus. Isso nos faz um com qualquer pessoa nesse mundo. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Qualquer pessoa nesse mundo está nessa mesma condição, e isso nos faz um. Há um vazio no ser humano que só pode ser preenchido pelo Santo Espírito de Deus. Para concluir, eu quero dizer que 2000 anos depois, nós ainda damos testemunho da ressurreição de Jesus e de como isso transforma a nossa vida hoje. 2000 anos depois, nós ainda lutamos para que não haja necessitados entre nós. 2000 anos depois, nós ainda sabemos que o que possuímos não é somente nosso. 2000 anos depois, nós temos um só coração em Cristo. Aqui na IPI de Jundiaí e com a Igreja de Cristo universal espalhada por esse mundo. Tudo isso, irmãos e irmãs, é o que nos une. É o que faz de nós uma família da fé, um corpo em Cristo. O mundo oferece termos falhos de união, mas a união infalível que atravessa o tempo e o espaço é a união que vem daquele que é infalível e que criou o tempo e o espaço, o Senhor dos Senhores, o nosso Deus. Amém. Senhor, nós agradecemos, Pai, porque a Tua palavra é maravilhosa e nos ensina. Agradecemos porque o Senhor é santo e espera que nós também sejamos santos, assim como o Senhor é. Agradecemos porque o Senhor nos aprimora, porque o Senhor nos permite melhorar a cada dia, nos permite aprender a cada dia, conforme nós vamos recebendo mais de Ti. Muito obrigado por isso, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor fortaleça em nós a união, fortaleça em nós aquilo que nos faz um, fortaleça em nós o agir do Teu Espírito Santo e a noção nova de vida que Ele nos dá. Fortaleça em nós essa consciência de que nós somos um, porque pecamos e carecemos da glória de Deus, que ninguém é mais que ninguém, absolutamente, Pai. Nos abençoa nesse sentido, nos dá sabedoria, o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.